Matheus, boa tarde. Queria que você falasse um pouquinho sobre esse momento do CRB no segundo turno. A equipe vinha de uma sequência de 2 vitórias, acabou perdendo para o Atlético. Como é que vocês estão encarando esse próximo jogo contra o Paysandu, depois desse momento, né, em que vocês saem de uma sequência boa e acabam perdendo dentro de casa? Bom, a gente vem num momento bom no segundo turno, né? A gente vinha vindo de 2 vitórias, estava confiante para essa partida contra o Atlético. Acredito que o primeiro tempo a gente fez o primeiro tempo bom, poderíamos ter feito o gol do primeiro tempo e matado o jogo ali. Infelizmente, na volta do segundo tempo, o Atlético conseguiu o que eles vieram tentando fazer, que era um contra-ataque, e não conseguimos a vitória, mas a confiança continua, o objetivo continua, e a gente está encarando esse jogo do Paysandu como uma final. Foi o que a gente tem de pensamento, foi o que a gente conversou também na virada do turno, que cada jogo seria uma final, independente de se tem um turno inteiro pela frente. Cada jogo ele se torna uma final por conta do nosso objetivo, né? E a gente fala de cada jogo ser uma final sem clichê, porque às vezes o pessoal fala, cada jogo é uma final, mas a gente tem que encarar realmente cada jogo como uma final. Então esse jogo do Paysandu vai ser muito importante para nós, para a sequência. A gente poder emendar 3 vitórias em 4 jogos também é uma média boa. Então essa vitória vai ser importante, esse jogo vai ser muito importante e, como eu falei, a gente está encarando como uma final. A pergunta do Marcelo Rocha, da Rádio Difusora. Albino, boa tarde. Qual o tamanho do prejuízo dessa derrota para o planejamento de acesso? Bom, infelizmente e infelizmente a rodada foi boa para nós, né? Se a gente tivesse conseguido essa vitória contra o Atlético, a gente teria ganho algumas posições, estaria bem posicionado na tabela. Mas o jogo já passou, a gente tem que olhar para frente. Temos que olhar para esse jogo do Paysandu e realmente encarar como uma final. Lógico que a gente ficou chateado, ficou bravo pós-jogo contra o Atlético por ter perdido essa oportunidade, ainda mais jogando em casa. Mas, como eu falei, a gente tem que trabalhar agora olhando para frente e realmente encarar esse jogo contra o Paysandu como uma final e os próximos jogos também. No futebol as coisas mudam muito rápido, né? Até um tempo atrás o CRB viu um momento de muita oscilação para baixo, né? Conseguiu se recuperar. E mesmo com essa oscilação que houve, o time tem a 8ª melhor defesa da competição. Queria que você falasse um pouquinho sobre esse mérito, né? Do quanto o CRB tem conseguido trabalhar para conseguir ter esses resultados. O técnico até falou outro dia, o Eduardo Barroca, né? Sobre essa consistência defensiva. Como é que você enxerga isso, essa consistência do CRB defensivamente? Consistência defensiva é importante para nós no campeonato, porque além de ter uma consistência defensiva muito boa, que isso passa pelo time inteiro, né? O time inteiro defende junto. Então, desde o centroavante nosso, dando bote em zagueiro, até os meio campo, volante fechando, a última linha de defesa bem postada, o time inteiro defende. Então, como o CRB, dá para ver também nas estatísticas, é um time que cria muito, né? Se a gente tiver uma defesa sólida, procurar não sofrer gol durante a partida, uma hora ou outra a gente vai chegar e vai ter a chance de fazer nosso gol. Então, acho que essa consistência defensiva é importante para o campeonato e vem sendo importante na nossa campanha também. A pergunta do Maurício Barbosa, do programa Pitaco da Bola, Rádio Nova Farol de Penedo. Albino, você ainda acredita que o CRB terá chances de brigar pelo acesso à Série A? Sem dúvida, com certeza, né? Até a gente ter chances, a gente vai acreditar e a gente vai brigar por isso. Até o último jogo, até a última pontuação que a gente puder fazer para estar mais perto do G4, para entrar no G4, a gente vai trabalhar e vai buscar isso até o final. Ô, Matheus, você está aqui na sua 2ª temporada, né? No ano passado, na Série B exclusivamente. O CRB caiu muito de produção e o torcedor sempre fica com aquele ponto de interrogação, porque ele sempre começa o ano buscando, né, esse objetivo maior que é o acesso. Como é que você enxerga esse momento do time no sentido de não conseguir até então, no campeonato em si, uma arrancada maior, de ter engatado uma sequência muito maior do que 2 vitórias, 3 vitórias, empates também, para ter de fato mais palpável esse G4? Bom, o time tem qualidade para isso. A gente tem boas peças e o elenco está fechado para esse objetivo, né? Eu acho que falta também engatar uma sequência um pouquinho maior de vitórias, passar das 3 vitórias, ou quem sabe engatar 2 vitórias, um empate e mais 1 ou 2 vitórias em sequência também, fazer uma sequência boa, né? E é um dos objetivos nossos agora no segundo turno também, fazer uma sequência boa para subir novamente na tabela. Então a gente está trabalhando, está atento à tabela com relação à pontuação também, para poder fazer essa sequência boa, fazer esses jogos ganhando, pontuando também, para chegar novamente perto da briga do G4, que é o objetivo, sem dúvida. A pergunta da Juniele Rocha, da Rádio Pajuçara.
Albino, a rodada finalizou e o CRB, mesmo com a derrota, permaneceu na 10ª colocação e a 5 pontos do G4. A competição parece estar facilitando em alguns aspectos, mas o CRB tem tido dificuldades em engatar uma sequência de vitórias para se colocar de fato na briga pelas primeiras posições. O que precisa mudar para os próximos jogos, dentro e fora de casa? Bom, como eu falei, a coisa boa foi que a rodada nos ajudou, né? Só que infelizmente a gente não conseguiu aproveitar. E a gente conseguiu manter a posição, né? Mas caso houvesse uma vitória contra o Atlético, a gente ia ganhar mais posições. Mas, como eu falei, é encarar cada jogo como uma final realmente. Porque hora ou outra a rodada às vezes não vai nos ajudar tanto, mas a gente pontuando e fazendo as vitórias, volta e meia a rodada vai nos ajudar novamente. Então a gente tem que ter isso em mente para estar sempre pontuando e fazendo as vitórias, para quando a rodada nos ajudar, a gente conseguir avançar essas posições. Quando a gente pega posições, a gente vê que entre os goleiros você é um dos destaques dessa Série B. Mas para o Matheus Albino, fazer um pódio ali com os 3 melhores, se colocando ou não, quem é que você colocaria nesse pódio, Matheus? Da Série B? Da Série B hoje? Isso. Colocaria junto comigo, né, graças a Deus, fazendo um trabalho bom, podendo ajudar a equipe. Né, mas colocaria ali o Marcelo Rangel do Remo, fazendo um grande campeonato. E um dos destaques do campeonato é o Pedro Morisco, lá do Coritiba, um menino novo, que vem fazendo um grande campeonato também. E a Série B é cheia de grandes goleiros, né? Às vezes, goleiros que são muito acionados e fazem grandes partidas e um grande campeonato. Então, acho que esses 2 companheiros de posição seriam um destaque, assim. Matheus em primeiro? Matheus primeiro, né? Matheus, só para a gente finalizar, uma partida muito importante e um horário bom no sábado contra o Paysandu, 4 horas da tarde. Faz o convite para o torcedor, porque a gente sabe que o torcedor faz a diferença durante a partida. Bom, convidar a nação, chamar a nação para o jogo. Isso a gente sabe que é chovendo molhado, porque a nação está sempre representando, está sempre nos ajudando dentro do campo, no nosso estádio jogando em casa. Mas sabemos a importância de jogar em casa, então contamos com toda a nação regatiana nos ajudando no sábado. Então vamos juntos conquistar essa vitória, vamos fazer um grande segundo turno para chegar perto e buscar esse objetivo nosso do acesso. Bet Esportes esquenta o jogo. Patrocinador Master oficial do Clube de Regatas Brasil.